Existe um tipo de gelo que não faz barulho quando começa a se formar. Ele não quebra árvores, não cobre cidades da noite para o dia e nem anuncia que chegou. Ele cresce devagar, tão devagar que você continua andando normalmente, sem perceber que cada passo está ficando um pouco mais difícil do que o anterior. E talvez seja exatamente assim que as maiores tragédias da vida aconteçam, não quando tudo desmorona de uma vez, mas quando a gente se convence de que ainda dá para esperar mais um pouco, até que chega um momento em que aquilo que parecia uma escolha já virou destino, porque o tempo tem um hábito cruel. Ele nunca avisa qual decisão era a última que ainda podia ser desfeita. Existe um personagem que representa essa ideia melhor do que quase qualquer outro. Muito antes de ser conhecido como Rei Gelado, ele era Simon Petrikov, um antiquário, professor, pesquisador, apaixonado por história, um homem comum. E foi justamente essa curiosidade que colocou em suas mãos um objeto capaz de destruir absolutamente tudo que ele era. Durante uma viagem ao norte da Escandinávia, Simon compra uma velha coroa de um trabalhador do porto. Parecia apenas uma relíquia curiosa, até que, por brincadeira, ele decide colocá-la na cabeça. E naquele instante, algo muda. Não uma transformação física. O que acontece é muito mais assustador, porque ocorre dentro da mente. Pensamentos estranhos, imagens que não parecem daquele mundo. Por alguns segundos, Simon já não é completamente ele mesmo. E é ali, logo na primeira vez, que ele perde Beth. Não em uma despedida longa, não em uma briga. Ela vê nos olhos dele uma mudança que não tem explicação. E a pessoa que ela amava, naquele instante, já começa a não estar mais inteira ali. A coroa não pede permissão para ficar. Ela simplesmente fica. E é isso que torna essa história tão brutal. Não existe um único grande dia em que Simon perdeu tudo. Existe um segundo. O segundo em que ele colocou a coroa pela primeira vez, que já continha escondido o fim de quem ele era. Porque a perda da Beth, por mais dolorosa que tenha sido, nunca foi o centro real da história. O centro é outro, muito mais silencioso, muito mais difícil de admitir. Simon começou a se perder, não de uma vez, aos poucos. Cada vez que colocava a coroa novamente, acreditando que dessa vez conseguiria controlá-la, que dessa vez entenderia o que ela fazia com ele. Não era só o mundo ao redor que mudava, era ele, um pedaço de cada vez. E talvez seja essa a pergunta que essa história carrega de verdade. O que resta de uma pessoa quando ela passa a vida inteira tentando se reencontrar sem nunca conseguir voltar a ser quem era? Cada vez que ele colocava a coroa, pouco menos de Simon voltava. Pequenos esquecimentos, pensamentos que pareciam não pertencer a ele, e justamente por serem pequenos, pareciam suportáveis. É fácil ignorar aquilo que não dói o suficiente. Nós fazemos isso o tempo todo, com um problema, quando a gente tem que sair da zona de conforto, ou até com uma versão de nós mesmos que a gente sabe que está indo embora, mas finge não perceber. Quando a Guerra dos Cogumelos aconteceu, o mundo foi reduzido a cinzas, que um dia se tornaria a Terra de Ul, ainda era apenas um lugar devastado pela guerra. Foi nesse cenário que Simon encontrou Marceline, uma menina sozinha, assustada, sem ninguém. E mesmo já perdendo a si mesmo por causa da coroa, escolheu proteger outra pessoa antes de proteger a si próprio. Marceline nunca conheceu o professor, o homem que Beth amava. Ela conheceu apenas um estranho de barba bagunçada, que aparecia sempre que o perigo chegava. Para ela, Simon era segurança, era família, mesmo sendo na prática os pedaços que ainda restavam de um homem. Os monstros não desapareciam, e Simon conhecia apenas uma coisa forte o bastante para enfrentá-los, a coroa. Toda vez que a colocava, Marceline sobrevivia, mas Simon desaparecia um pouco mais. Essa é a tragédia dele. Ele nunca teve escolhas boas, teve apenas perdas diferentes. O que mais machuca nessa história é que Simon não desaparece de uma vez, ele vai embora aos poucos. Primeiro esquece uma palavra, depois uma lembrança, até que começam aqueles segundos de silêncio, em que ele olha para Marceline como se estivesse tentando lembrar por que aquela menina era tão importante. Aqui, imagine olhar para alguém que você ama e sentir que a memória está escorrendo pelos dedos, sem conseguir impedir. Marceline percebe mesmo sendo criança e, ainda assim, continua segurando sua mão, porque crianças têm uma capacidade impressionante de amar alguém antes mesmo de entender o que está acontecendo. Então, chega o dia que Simon mais temia. Ele entende que não consegue mais confiar na própria mente, porque percebe que, em breve, pode machucar justamente a pessoa que está tentando proteger. Pela primeira vez, ele luta para conseguir ir, antes que Marceline deixe de enxergar um pai amoroso, passe a enxergar apenas um estranho. Por isso, ele entrega a Rambo um pedido de desculpas, que Marceline só entenderia muitos anos depois. É como se dissesse: quando você sentir minha falta, abrace isso, porque eu já não vou conseguir fazer. E então Simon vai embora, não porque deixou de amar, mas porque amava tanto que
que preferiu carregar sozinho o peso de desaparecer. Durante muito tempo, eu achei que essa história fosse sobre um homem que perdeu as pessoas ao seu redor. Mas talvez eu estivesse olhando para o lugar errado, porque no fundo, essa nunca foi uma história sobre perder Beth ou até Marcelino. A história de um homem que passou a vida inteira tentando voltar a ser quem era e nunca conseguiu. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Será que nós também estamos esperando a hora certa para nos encontrar de novo, enquanto pequenas partes de quem somos desaparecem sem a gente notar? Quantas vezes você já deixou para dizer eu te amo, porque achou que haveria um momento mais bonito? Quantas vezes adiou pedir desculpas, achando que aquela pessoa ainda estaria ali quando você tomasse finalmente coragem? Quantos sonhos continuaram no papel, porque você achou que não estava preparado? É como se a vida entregasse um aviso dizendo, agora sim, esse é o momento perfeito. Só que ela nunca entrega. O momento perfeito é uma promessa que o tempo jamais fez e jamais vai fazer. No fim, o maior inimigo de Simon nunca foi a coroa, foi acreditar que sempre existiria mais tempo para voltar a ser ele mesmo. E talvez essa seja a única diferença entre ele e nós. No começo do vídeo, eu disse que existe um tipo de gelo que não faz barulho quando começa a se formar. O gelo nunca tomou Simon de uma vez. Congelou primeiro uma decisão, depois lembranças, sonhos e por último a própria certeza de quem era. A vida quase nunca muda por causa de um único dia. Ela muda por causa dos dias que pareciam pequenos demais para fazer diferença. Se existe alguma coisa que você continua adiando porque acredita que ainda vai existir uma hora melhor, talvez essa hora nunca seja melhor do que agora, porque o tempo não costuma avisar. Quando uma oportunidade está prestes a deixar de existir, ele apenas continua passando e quando finalmente olhamos para trás, às vezes o gelo já chegou longe demais. Se esse vídeo fez você enxergar o Rei Gelado de uma forma diferente, comenta aqui embaixo qual outra história de desenho merece uma análise como essa.